Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou passar mais um slide sobre onomatopeias, tá? Espero que estejam entendendo e aqueles que ainda permanecem com dúvidas, por favor, anotem as dúvidas, podem me chamar no direct que eu retirarei as dúvidas de vocês. Gente, teve muita gente me procurando e falando assim que não estava conseguindo produzir o podcast. Mas lembram que eu dei o site para que ele ensina o passo a passo como produzir? É bem fácil, é bem tranquilo. É o mesmo que vocês pegarem a rede social, o WhatsApp, colocar para produzir áudio e entrevistar uma pessoa sobre o tema. Então é bem tranquilo. Mas ainda essa semana, não sei se até antes da nossa live da quarta, eu irei conseguir gravar um passo a passo e enviar para vocês. Mas eu vou tentar produzir esse vídeo para poder retirar todas as dúvidas em relação ao podcast, tá? Hoje ainda iremos tratar sobre o estudo linguístico e não iremos falar sobre as onomatopeias. No final desse videozinho tem uma atividadezinha bem rápida, bem tranquila para vocês produzirem, tá? Façam no caderno mesmo. E para casa eu vou deixar a página 28 e 29. Pessoal, veja só. A participação de vocês, eu sempre comento que é fundamental nas nossas aulas. Por quê? Para retirar dúvidas, para fazer correção de atividades e na somatória de notas na unidade, vocês participam do qualitativo. O que é o qualitativo? O qualitativo é onde a gente dá um valor X de uma pontuação para aqueles alunos que fazem as atividades. Então, entrega de atividades, participação em sala de aula, mas como a gente não está tendo a possibilidade de estar em sala de aula, nossa sala de aula é virtual, o momento no qual eu sei que vocês estão participando, que vocês estão interagindo, são dois. Primeiro é as entregas das atividades e depois é a participação na nossa live. Tem muita gente ainda na nossa live, tem muita gente participando da nossa live, sim, mas tem muita gente que ainda falta participar. Então, assim, você que está assistindo esse vídeo, que ainda não participou da nossa live, interaja. A participação de vocês é fundamental nas aulas, tá bom? E assim, pouquíssimas pessoas estão me enviando, entregando as atividades, tá? Então, assim, tem algumas pessoas que já estão mandando no direct. Olha, bom dia, professora, boa tarde, boa noite, aqui está a minha atividade. Mas tem muitas pessoas que ainda não estão entregando as atividades. E aí, na somatória do qualitativo da segunda unidade, só receberá o valor por participação e atividades respondidas aqueles que me enviam as atividades, tá bom? Então, não esqueçam, fez a atividade, manda pelo direct, tá? A de hoje no final desse nosso vídeo, tem uma atividadezinha para fazer no caderno, e é 28 e 29. E aí, assistiram a realidade aumentada? Lembrem que nós iremos debater sobre ela na nossa live, tá? Pessoal, agora já dei todos os avisos, vocês já estão cientes do qualitativo, da participação, que é fundamental, assistirem os vídeos das aulas, que também é fundamental, tá? E participar da nossa live. São 30 minutinhos, das 14 às 14h30. Às vezes ocorre de cair a minha internet, ou algo que eu entre 2, 3, 5 minutos atrasado, aí eu tiro, vou até 14h35, mas são só 30 minutinhos de aula. Então, pessoal, por favor, quem puder participar,
na quarta e na sexta-feira, às 14 horas, tá bom? Eu vou, deixa eu só minimizar aqui. Bora lá. O nosso primeiro, foi o nosso primeiro conteúdo da semana e ainda permanece que é direcionado ao estudo linguístico, então é as onomatopeias. O que vem a ser a tão famosa onomatopeia? Gente, bora lá. O que é a onomatopeia? São simplesmente palavras que tentam imitações do nosso cotidiano. E são a campainha da casa, é a buzina do carro, a buzina da moto, é o estouro de uma bomba e entre outras diversidades de sons que são apresentados no nosso cotidiano e que as palavras tentam imitar. Esse tipo de efeito, ou seja, a onomatopeia, geralmente é encontrado em quadrinhos. Então, geralmente nós encontramos em quadrinhos para poder dar ênfase, para poder demonstrar, dar uma expressividade àquela estrutura, àquele tipo de gênero textual, tá? Então, geralmente vocês vão encontrar em quadrinhos servindo para dar o maior destaque àquele tema, àquele quadrinho, àquela história que lá está apresentada naquele livrinho, tá bom? Então, a onomatopeia são palavras que tentam imitações do cotidiano e que geralmente encontramos nas histórias em quadrinhos. Algumas onomatopeias são tão frequentes que já se estabeleceram a representação convencional de determinados sons. Então, veja só, eu coloquei bum. Quando a gente faz bum, a explosão de uma bomba. E pum, é como se estivesse batendo em algo, né? Ou o puff, desapareceu. Não é isso? Quando a gente diz tic-tac, 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 é a representação do que som? Do relógio. E aí quando a gente faz atim, é a representação de qual som? Do espirro. Então, algumas onomatopeias são tão frequentes no nosso dia a dia que já se estabeleceram como uma representação convencional de determinados sons. Já está no nosso cotidiano como uma representação convencional, né, do nosso som. Outro exemplo que eu vou dar em onomatopeias é o tibum. Quem não sabe que aí quando a pessoa faz um tibum é porque está dando um mergulho. Não é isso? Então, esses são alguns exemplos de onomatopeias que são tão frequentes no nosso dia a dia, né? Veja só, no dia a dia criamos onomatopeia a todo instante e nem nos damos conta disso. E aí eu coloquei um exemplo que é até exemplo do livro, tá? Lá da página 27, que diz assim: ouço todos os dias o sino da igreja fazendo blém, blém, blém. O blém, blém, blém representa cada badalada do sino, cada badalada que o sino dá. Blém, blém, blém. Então, no nosso dia a dia, a todo instante, nós criamos onomatopeia. No livro também tem outro exemplo que diz: o garoto apressado apertava a campainha. Din-dom, din-dom, din-dom. Então, uma representação do som da campainha, né? Os noivos brindaram a própria felicidade, improvisando um tim-tim com taças de plástico. Desculpa, tremeu, né, gente? Um tim-tim com taças de plástico. Tim-tim é o som que as taças de vidro, que taças mesmo, faz quando batemos uma taça na outra, um copo de vidro na outra, ele faz o barulho tim-tim. Então, aí nós representamos o som do tim-tim para caracterizar que aqueles noivos brindaram improvisando um tim-tim com taças de plástico, tá? Então, o tim-tim é o barulho, é o som que geralmente está presente quando brindamos, tá? Então, a onomatopeia, ela é um processo de formação de palavras, não é exclusiva da língua portuguesa. Há exemplo até de outros idiomas, na qual também tem as onomatopeias, também tem a representação das onomatopeias. Não é só na língua portuguesa que encontramos esse processo de formação de palavras, em outros idiomas também tem. E até
no livro de vocês, ele dá um exemplo do ronf, ronf. Em húngaro, é o barulho do porco. Já que a gente tem nha, nha, né? E no português brasileiro, nha, nha. Em húngaro, ronf, ronf. Então, é um processo de formação de palavras que não é exclusivo da nossa língua portuguesa. Em outros idiomas também possui esse processo de formação. Então, gente, preste atenção. É muito importante vocês retratarem, vocês lembrarem que a onomatopeia é a imitação de sons do nosso cotidiano. Então, é bem tranquilo. É um assunto bem tranquilo, onde você pode apresentar. E também que geralmente encontramos nas histórias em quadrinhos, porque eles têm a necessidade de dar destaque, de dar maior expressividade às histórias. Aqui até no livro de vocês falam assim: as onomatopeias fazem parte da linguagem verbal, utilizadas em histórias de quadrinhos, principalmente nos balões de ruído, auxiliando na informação sonora que se pretende transmitir. Então, se eu pretendo transmitir um ruído, um boom de uma bomba, aí eu vou criar uma onomatopeia, uma imagem, um desenho com boom para representar a explosão de uma bomba. Tá bom? E entre outras diversidades, há vários tipos de onomatopeias na nossa língua portuguesa. Há uma diversidade muito grande no processo de formação dessas palavras, tá? Mas que não são exclusivos da língua portuguesa, vocês também encontrarão em outras circunstâncias. Gente, veja só, aqui está a nossa atividade. Então, identifique as onomatopeias abaixo. Ding-dong, smash, pleft, zzz, nha e toc-toc. Então, vocês vão falarem sobre a representação dos sons de cada onomatopeia abaixo, tá, gente? Veja, essa atividade vocês copiem no caderno, não tem problema. E aí, quando for na quarta-feira, a gente vai falar sobre o RA, sobre a onomatopeia, e fazer a correção dessa atividade e da atividade de livro. Tá bom, meus amores? Então, olha, quem ainda... Retomando as indicações que eu dei na manhã. Tem muita gente ainda que eu não vi participando de live, que espero que esteja realmente fazendo as atividades, assistindo todos os vídeos, mas tire um tempinho para participarem da live, até porque vocês conseguem também acompanhar pelo celular de vocês, não precisa estar com o notebook dos pais ou responsáveis, mas tire um tempinho para participarem da live, para fazer correção das atividades, e assim que fizerem as atividades, me envie as atividades, porque aí vai ser somatório no qualitativo de vocês, tá? E aí eu vou, na verdade, não só pela somatória do qualitativo, mas para saber que realmente vocês estão acompanhando os conteúdos, estão entendendo os conteúdos e estão conseguindo fazer a resolução dos exercícios, tá bom, meus amores? Beijo grande, fique com Deus, uma ótima terça-feira para todos vocês. Que Deus nos abençoe, nos dando saúde todos os dias, que é o que precisamos, né? E que essa pandemia passe logo pra gente voltar pra sala de aula, que a Tia está morrendo de saudade de vocês, meus amores. Então, um beijo grande, até mais.